Ok, irmão, graça e paz. De volta nessa terça-feira, 25, né, de junho de 24. Olha aí que lição magnífica. Diz assim o título: Um esplêndido milagre. Pois é, quem fez esse milagre? Jesus. Jesus é o Deus dos milagres, irmãos. Tenha certeza disso. Ok, vamos ler aí. Marcos, no capítulo 7, versículo 31 ao 37, que diz assim a palavra de Deus. De novo se retirou da terra de Tiro e foi para Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicavam que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Afatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou empecilhos da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhe ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar aos mudos. Que maravilha, né, irmãos? Lições preciosas. Só podia ser Marcos mesmo, para trazer tanta lição nessa narrativa, que só ele traz essa narrativa dessa cura. Mas a gente precisa aprender, né, algo extraordinário aqui. Vamos nós aprender aqui? Ou seja, a questão aqui é que sempre que Jesus realizava milagres, então ele trazia um ensino para nós. Ele curava por curar, mas ali tem um ensino fundamental para mim e para você. Então, quando ele realizava um milagre ou uma cura física, significava uma cura espiritual que planejava. Então ele trazia o físico para o espiritual. Ele queria ensinar algo extraordinário para cada um de nós. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que a doença do corpo, então, era uma imagem da doença da alma. Tá certo? Então, quando algo afeta o corpo de doença, então aquilo vai afetar a alma também. A alma está doente. Por exemplo, aí nós vamos ver aqui que Marcos aqui vai trazer lições magníficas com relação a essa cura de Jesus, tá certo? Então são lições importantes. Vamos lá. Primeira lição que a gente poderia até aqui falar é o seguinte: é que Jesus peleja, né? Jesus revela a sua benevolência. O que significa isso, irmão? Significa que Jesus é bom. Então, essa é a natureza de Jesus. A bondade de Jesus, ela é infinita para conosco. Então, a gente vê aqui que Jesus realmente libertou um homem possesso de uma legião de demônios. Ok? Então, foi o que aconteceu ali. Ele pega aquele endemoniado, então manda que aqueles demônios justamente vá para uma legião de porcos. Aí quando aqueles porcos recebem aquele espírito imundo, se precipita no mar e morre. Aí veja só a situação do povo daquela época. Então, para o povo daquela época, daquela região, então eles na verdade amaram mais os porcos do que a Deus. E foi o que eles fizeram: expulsaram Jesus da cidade de Gadara. Olha, você viu que os porcos morreu? Perdi muitos porcos. Não importava a vida daquele homem cheio de demônio. Então, precipitou-se no mar e mandaram Jesus embora, expulso da terra. Então, quando nós percebemos isso, irmãos, agora Jesus está, nesse instante, de volta à terra de Gadara. Presta atenção, ele é expulso, ele volta lá para pregar a palavra. Ele volta lá para dar uma oportunidade ou outra oportunidade ao povo de Gadara. Porque Jesus é assim. Jesus ele é bom. E Jesus é bom todo tempo Jesus é bom.
Outra lição magnífica aqui, Jesus ouve a súplica dos necessitados. Jesus ouve as nossas orações, nossos pedidos. Nós intercedemos pelas nossas pessoas, pelos nossos amigos. Então veja só, Jesus, quando ouve a súplica dos necessitados, por quê? Porque eles creem que Jesus tem o poder para curar os enfermos. Olha aqui o que foi que eles fizeram aqui no versículo 32, diz assim: então lhe trouxeram surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Aí Jesus, tá aí o gago, aí Jesus vai lá e faz o milagre. Sabe por quê, irmãos? Porque, na verdade, né, a gente vê que Jesus ele tem esse interesse, né? Os moradores de Decápolis creem que Jesus, na verdade, pode curar os enfermos. E ele pode realmente. Nós precisamos ter essa força e essa esperança e levar os necessitados para Jesus. Agora, veja só, não há oração eficaz sem confiança no poder de Jesus para operar maravilhas. Jesus só opera quando a gente crê, na verdade, que ele pode fazer. Então, eles se revelam profunda compaixão justamente por esses enfermos. O povo de Gadara vai lá e usa de compaixão. Ele revela ali a compaixão com aquele povo. Então, irmãos, nós não podemos ajudar as pessoas, essa que é a realidade, se não sentirmos compaixão por ela. Se a gente não sentir, a gente não faz nada por isso, tá certo? Então, o amor nos impulsiona a fazer o bem. Jesus é bom. Todo tempo Jesus é bom. Olha outra lição extraordinária, o método de Jesus. O método de Jesus trabalhar é extraordinário. A gente não vai entender, mas Jesus tem o seu método de trabalho. Olha aqui, irmãos, veja só. Jesus realiza esse milagre longe dos holofotes. Diz a Bíblia que ele pegou aquele surdo, mudo, então tirou a parte e foi realizar lá um milagre longe da multidão. Ele não precisava de espetáculo, de holofotes. Então Jesus, tá certo? Então ele faz isso, né? Jesus podia apenas dar uma ordem àquele homem. Fica bom, seja curado. Mas Jesus não trabalhou dessa forma. Porque se Jesus fizesse isso, ele ficaria com certeza curado. Mas Jesus o chama à parte e toca-lhe as mãos e com a saliva. É o método que Jesus trabalhou. Não questione. O importante é que aquele homem ele foi curado e Jesus curou. Então, o outro método interessante é que Jesus, na verdade, ele proíbe a publicidade dos milagres, tá certo? Quando Jesus proíbe essa questão aí, é interessante, porque tem outros que Jesus diz, vá lá, diga, fale, vá. Esse eles não diga a ninguém, não fale para ninguém. Por quê, irmãos? Porque a razão para esse fato se dá porque Jesus está iniciando a sua caminhada para Jerusalém. E o que é que acontece ali? Quando Jesus está indo para Jerusalém, ele estava indo a caminho da morte de cruz. Aí o que é que acontece? Jesus não queria que o dia da sua crucificação fosse antecipado. Como também, né, ele não queria que, na verdade, os seus milagres fossem a atenção apenas do milagre. Mas que, na verdade, ele, em vez disso, então ele teria que ser assim a sua atenção voltada para a sua morte expiatória, ou seja, a sua morte salvadora, porque na verdade Jesus veio ao mundo não para ser um milagreiro, mas Jesus veio ao mundo para ser o Salvador. Isso aí, é interessante, né? Olha aí, lição preciosa amanhã sem falta no PG. Você está altamente intimado a comparecer no PG, tá ok? 4 PG à tua disposição. Vamos lá, escolhe o PG mais próximo.
E olha, eu tenho certeza que nós, os facilitadores, né, estamos com esse estudo para levar para cada um de irmão, com o objetivo desse estudo ser para a honra e glória do Senhor. Amém? Posso contar com sua presença amanhã? Então venha, estou esperando por você, viu? Em nome do Senhor Jesus, nós estamos aguardando a sua presença. Você é importante para nós.